Bom dia, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Eu espero que bem. Eu sou André Godoy, este aqui é o canal Dinheiro. Hoje é dia 13 de outubro de 23, sexta-feira. Hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante que são as bolhas especulativas. Ontem o Sr. Salsicha nos mandou um comentário aqui. Aliás, obrigado pelo comentário, Sr. Salsicha. Muito bom. Poderia falar sobre as crises financeiras, por exemplo, 1929, a Grande Depressão e como a gente pode se virar e transformar crises em oportunidades? Então, Sr. Salsicha, o negócio é o seguinte. é, Vamos começar do começo, né? Do bem básico. As crises, as bolhas, né? Que a gente chama de bolhas, elas têm como característica comum ao longo dos muitos séculos das histórias que temos de bolhas especulativas. O combustível comum a todas elas é um só: excesso de liquidez. E se você para pensar, faz todo sentido. Não é possível você ter bolhas especulativas se você não tiver o combustível para que elas aconteçam. O que é o combustível? É o excesso de liquidez, é o excesso de dinheiro em circulação. Isso é assim desde mil e bolinha, tá? Sempre foi assim. Se você pegar a história de bolhas como a bolha das tulipas na Holanda ou mares do sul, enfim, você pode escolher o que você quiser. Por trás de cada uma dessas crises está lá o excesso de liquidez. Governos que colocaram em circulação muito mais moedas do que era necessário. Estamos falando de inflação, no fundo. Então, não é nenhum exagero dizer, não é um discursinho ideológico, anarcocapitalista e tal, dizer que os governos, com a inflação dos meios de pagamento, acabam gerando as bolhas especulativas. Né? Porque, em geral, repara uma coisa: o excesso, a inflação da base monetária, ela vem acompanhada de uma consequência muito natural, que é a queda dos juros. Ora, se você tem muito dinheiro em circulação, naturalmente você terá uma taxa de juro baixa, não é isso? Por quê? Porque o que, que é o que é a taxa de juro? É o preço do empréstimo. É quanto custa, é o preço do crédito, digamos assim. Se você tem dinheiro abundante, pressupõe-se que pouca gente vai precisar de crédito, portanto o preço do crédito vai cair. Né? Então, a chamada taxa de juro livre de risco, né, é uma expressão meio forçada, mas enfim, ela é consagrada aí pelo meio econômico. A taxa de juro livre de risco, que são os títulos públicos, ela cai muito. Então, os donos do dinheiro ficam propensos a investir sua grana em qualquer besteira, em qualquer loucura. Né? Então, por exemplo, na crise das tulipas que eu mencionei, que aliás é uma coisa que é muito interessante, quem não conhece, procure, lá na Holanda, 1600 por aí, um bulbo de tulipa chegava a custar 24 toneladas de trigo. Tá? Uma loucura, né? Uma loucura completa. O ser humano, então assim, é uma construção feita digamos assim, a muitas mãos. Né? Você tem o pontapé inicial é dado pelo governo, pelos políticos que inflacionam a base monetária, imprimem muito dinheiro, põem em circulação, os juros caem e, consequentemente, você começa a ter um dinheiro vagabundo procurando onde ele vai estacionar. O mercado, por sua vez, o que ele faz? Ele termina de fazer de cometer. Ele, como dizia antigamente, né? Um caga, outro espalha com o pé. Né? Então, assim, o governo vai lá e faz a besteira
de imprimir um monte de dinheiro. E o mercado faz a besteira de pegar esse monte de dinheiro e alocar em alguma fantasia qualquer. Foi assim com a Nasdaq, enfim. É uma construção feita a muitas mãos. Não dá para a gente dizer que é só o Estado que faz a besteira, porque, como eu falei, o Estado põe o excesso de dinheiro em circulação. O mercado se encarrega de concluir a asneira, quer dizer, pegar esse dinheiro e falar, vamos botar tudo em tulipa, vamos botar tudo em ações de empresas de internet, vamos, né, em imóveis, quer dizer, aí é a loucura do momento do mercado. Mas o pano de fundo, como eu disse, a condição necessária para que haja bolhas, para que haja crises, é o excesso de liquidez. E aí a gente está falando do governo, dos políticos, do Estado. Né? Agora, como que a gente pode se virar, né? O senhor Salsicha pergunta, como transformar crises em oportunidades? Olha, é um discursinho bem bonito, né? Essa história de, ai, crise, tem essas conversas, né? Sei lá se chinês e javanês, o ideograma de crise é o ideograma de oportunidade. Só na cabeça dessa gente que é assim, porque no mundo real, na economia real, crise não é oportunidade, crise é crise. Crise é momento de destruição de riqueza, crise é momento em que as pessoas acordam para a vida, falam, meu Deus, o que eu fiz? Eu investi tudo que eu tinha, ou investi recursos importantes para mim numa coisa que é uma furada. Deixa eu tirar o que eu consegui tirar, deixa eu salvar o que eu consegui, e o que eu perder, perdi. Né? Então, assim, Sr. Salsicha, não cai muito nessa de crise e oportunidade. Não é. Tá? Não é. O discursinho bonitinho e tal, pode até ser, como eu falei, né? Se for num discurso de acho que esses coaches, essas coisas empresariais, tal, o cara vai chegar para você e falar, então oportunidade, é crise, né? Em mandarim, o ideograma, tá, papo furado. Não vai nessa, tá? Então, na verdade, não tem como você se salvar de uma crise, não, é impossível, tá? O que pode acontecer é você ser amigo do presidente da República, então você vai dar seu jeito ali, né? Mas aí a gente está falando de conexões com o Estado, a gente não está falando de soluções de mercado. A economia, aliás, eu acho que essa história, essa coisa que vivem falando, né, que assim de crise, oportunidade, isso é uma mentira que muitas pessoas ficam martelando na cabeça da sociedade, né? Formadores de opinião ficam falando isso. E por trás dessa história, né, da crise, a oportunidade e tal, tem uma ideia que, além de ser errada, ela fomenta sentimentos muito ruins, que é a ideia de que economia é jogo de soma zero. Né? O que você ganhou é o que eu perdi. Né? Essa história de que a crise é a oportunidade, quer dizer, tem alguém se ferrando, eu vou lá e ganho em cima do cara. Esquece isso. Tá? Não pense na economia como um jogo de soma zero. Pense na economia, é um exemplo que eu sempre dou e que para mim é o melhor possível, como se fosse um cruzeiro, um Titanic. Tá? Você tem lá primeira classe, segunda classe, terceira classe. Quando a maré sobe, todo mundo sobe. Né? E quando a maré desce, todo mundo desce. E quando o barco afunda, vai todo mundo para o fundo do oceano. A diferença é que o pessoal da terceira classe morre primeiro, né? Porque eles estão mais perto do mar. Mas o pessoal da primeira classe vai morrer também. Não tem ilusão disso. Vai ter nego na primeira classe que vai se salvar? Vai ter nego que vai se salvar. Assim como vai ter nego na terceira classe que também vai se salvar. Mas está todo mundo junto. Está todo mundo na mesma canoa. O Bill Gates, eu, você, é tudo uma coisa só. Quando o barco afunda, vai todo mundo pro buraco. Tá bom? É isso. Boa sexta para você. E qualquer coisa nos falamos mais tarde. Até mais, gente. Bom dia.